Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares, nos acompanhando pelas redes sociais, paz seja contigo. Permita que eu vos leia o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, eu vos lerei dos versículos 5 ao 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Jeremias escreveu dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Que o Senhor nos abençoe no contato com a sua santa palavra. O título da minha meditação vem em forma de pergunta: maldição ou bênção? Deixa eu falar para vocês, começar falando para vocês da armadilha da autossuficiência. O que é muito pregado nos nossos dias, quase imposto, e que é uma grande armadilha, essa questão da autossuficiência. A confiança em Deus é a chave para a paz verdadeira. Esse assunto que aparece nas Escrituras, bênção, maldição, bem-aventurança, infortúnio, são assuntos que nos interessam, que interessa a todos nós e a cada um de nós. São termos que nós vivemos utilizando no decorrer do nosso dia. Nós invocamos essas coisas o tempo todo. As pessoas de fé, quando uma encontra com a outra, deseja a paz do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas aqui do púlpito hoje, se vocês perceberam, no primeiro momento de fala, disse a vocês: graça e paz, ou paz seja com você. Eu gosto muito, aprendi isso com os meus discipuladores mais antigos. Todas as casas, todos os lugares que eu entro, eu digo: paz seja nesse lugar. Foi o próprio Cristo que ensinou a gente a fazer isso. Então, se você entra num lugar, você diz: paz seja na tua casa. Se a pessoa não responder, a paz volta para você. Se a pessoa diz amém, a tradução de amém é assim seja, a paz repousa naquele lugar. E sempre que nós nos despedimos das pessoas ou agradecemos as pessoas, nós dizemos: Deus te abençoe. Não é assim? Então nós vivemos o tempo todo com bênçãos ou com maldições, proferindo bênçãos ou proferindo maldições. São temas que interessam, portanto, a todos nós. Mas o que é bênção? O que é bem-aventurança? O que a Escritura quer dizer com isso? Qual é a maldição para o ser humano? Qual que é a bendição para o ser humano? As Escrituras, elas nos ensinam com muita tranquilidade e com muita fartura a respeito desses assuntos, desses dois assuntos que são relativamente simples. Primeiro, nós ouvimos da parte da mensagem aqui que eu li do profeta Jeremias, ensinando que a bênção consiste em confiar no Senhor.
Isto é bênção. Confiar em Deus é uma bênção. Aquele que confia em Deus, ele é comparado pelo profeta como uma árvore plantada na beira do rio. Vocês já viram seca na beira do rio? Não tem seca na beira do rio. Pode não ter chuva, mas as raízes buscam sempre a água do rio e vai se alimentando, embora haja seca, embora haja estiagem, ela vai ser sempre produtiva. Vai ter vida abundante, segundo o profeta Jeremias, aquelas pessoas que estiverem ligadas a Deus, elas não sentirão o impacto de uma vida difícil, de um tempo difícil. Portanto, uma vida abençoada é resultado de uma vida de confiança em Deus. Para Jeremias, ao contrário, o homem amaldiçoado, ou literalmente, aquele de quem se fala mal. Um homem amaldiçoado não é aquele sobre quem repousa maldições, mas é aquela pessoa sobre quem se fala mal. Então, quando alguém fala mal daquela pessoa, aquela pessoa é amaldiçoada. Jeremias descreve quem é esse tipo de homem, de pessoa, de quem se fala mal ou que se condena. É aquele que deposita a sua fé, a sua confiança nos seres humanos. E dentre esses seres humanos está o próprio sujeito. Se ele deposita as esperanças dele nos outros seres humanos, e inclusive nele, ele é uma pessoa de quem vai se falar mal. Por uma consequência muito óbvia. Tem uma brincadeirinha, não é? Quando as pessoas estão numa reunião assim, e começa a chegar o momento de alguém ir embora, as pessoas ficam cismadas de ser a primeira a ir embora, porque sabe que quem sai primeiro vira assunto para os que ficam, né? Então ninguém quer sair primeiro de uma roda de conversa, porque vai sair, vai virar assunto. O que não falaram ali perto daquela pessoa, provavelmente vão falar no momento em que ela sair daquele círculo. Para Israel, e em geral, tanto para Israel como para Judá, em geral e também especificamente, viver confiando no ser humano foi uma tragédia que custou muito caro para aquele povo, principalmente para a geração do próprio Jeremias, que viu com seus olhos a tragédia que foi para a nação confiar nas promessas humanas e depois acabar no cativeiro, acabar aprisionada, acabar com uma crise social, política e também religiosa sem precedentes, porque confiou o seu destino, o destino da sua gente, nas mãos e nas promessas de outros seres humanos. Uma vez o Maurão contou, o presbítero Mauro, aqui de cima não pode falar Maurão, o presbítero Mauro, ele contou uma historinha muito interessante. Ele disse que um homem uma vez estava escalando uma montanha e ele despencou da montanha. E no que ele ia rolando montanha abaixo, ele acabou segurando num galho de árvore que estava assim na montanha. Ele segurou ali e olhava para baixo aquele abismo infinito, aquele abismo aterrorizante. E o homem segurado ali sozinho no galho da árvore, o homem gritou: "Alguém pode me ajudar?" E aí apareceu uma voz que disse para aquele homem: "Eu posso te ajudar, solta o galho." O homem olhou para baixo, falou: "Quem está falando?" E a voz disse: "Sou eu, sou Deus. Confia, solta o galho." E aí o homem olhou em volta, olhou para baixo e disse: "Tem mais alguém aí que pode me ajudar?" Então, o homem que confia em Deus é mais ou menos desse jeito como o profeta Jeremias nos ensinou e como essa historinha engraçada que o Mauro contou para a gente. Essa história ilustra bem o ensino bíblico de hoje. Quando nós aprendemos a confiar demais na força humana, nós rejeitamos a segurança de Deus. É exatamente nessa proporção. Quando você confia demais, quando você aprende a confiar demais nos recursos humanos, e dentre esses recursos humanos você se coloca nesse meio, você está na mesma proporção se afastando da dependência de Deus. E aí o profeta nos dá um contraste entre os dois tipos de pessoas, as que confiam no homem e as que confiam no Senhor. Vamos começar com o homem que confia em si mesmo, afirmando que ele está
condenado ao fracasso. O homem que confia em si mesmo está condenado ao fracasso. Coloca o slide logo em seguida, por favor. Esse é o slide do tema que eu estava falando agora há pouco. O homem que se apoia em si mesmo será como uma palha ao vento. Agora coloca o slide deste tópico. Por favor, pode avançar mais um. No próximo slide está escrito: o homem que se apoia em si mesmo será como uma palha ao vento. E Jeremias começa com um aviso muito forte, com um aviso bastante incômodo. No versículo 5 está escrito: assim diz o Senhor, e olha a expressão como é forte: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso está no versículo 5. O profeta usa então, logo em seguida, a imagem de um arbusto solitário no deserto. Como que funciona um arbusto solitário no deserto? Ele pode se destacar por ser uma única vegetação no meio de centenas de metros de aridez. Mas para descrever essa situação, o Jeremias diz que esse arbusto, ele só tem aparência de fortaleza. Ele é seco, ele é espinhudo, ele não é bonito, ele não é viçoso. Ele só está ali, ele só está resistindo durante algum tempo. E quantas vezes nós caímos também nesta armadilha? Quantas vezes nós confiamos nas pessoas, na nossa própria força e queremos manter uma aparência de que tudo está indo bem? É mais ou menos como aquela historinha que diz que um homem despencou lá do 25º andar e foi caindo do prédio. E quando chegou no 10º andar, tinha uma mulher com a janela aberta, olhando para fora, e ela olhou aquele homem caindo. Quando chegou na frente dela, o homem disse para ela: até aqui está tudo bem. Óbvio, ele não tinha chegado no chão ainda, então até ali estava tudo bem. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, tentou, ou estava tentando, ou está tentando, parecer que está indo tudo bem? Parecer que você tem alguma força, parecer que você está no caminho, que você está se virando, que você está dando os seus pulos, mas na verdade não é assim. Na verdade, quem olha para você vê uma pessoa espinhuda, vê uma pessoa indelicada, vê uma pessoa estressada, vê uma pessoa que não floresce, que não dá fruto, uma pessoa que não é agradável nem de se ver, nem de se conviver. Essa pessoa pode até ter uma aparência forte, mas no momento da adversidade, essa força se esgota, porque a sua aparência não tem de fato nenhum vigor em si mesmo. Quantas vezes pessoas assim não colocam a sua esperança no dinheiro, achando que se tiver dinheiro terá todas as coisas? Quantas vezes nós sabemos de pessoas que têm muito dinheiro, que pode comprar o que quiser, mas não tem saúde para degustar uma refeição, que tem que viver plugada num tubinho de soro, e de que adianta ter tanto dinheiro se não tem saúde para sentir o sabor de um alimento, se não tem saúde para sentir o cheiro de um pão caseiro sendo assado? Para que significou, para que resolveu ter tanto dinheiro? Quantas pessoas que acreditam e se confiam, se valem da sua própria força, das suas conexões, do seu emprego, ou até da sua própria capacidade de resolver problemas? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo: o que você faz? Ela disse: resolvo problemas. Uau! Vou trazer uma cestinha cheia para essa pessoa aqui me ajudar. Resolvo problemas. Será que resolve problemas? A vida não é uma fábrica de especialistas em resolver problemas. Quem vive só para resolver problemas vai se estafar muito rapidamente, porque, como eu brinco, você resolve o problema número 1, o problema número 2 é imediatamente promovido. E quando você resolver esse que se tornou número 1, o que se tornou número 2 é promovido de novo. E assim vai sucessivamente. O tempo todo nós teremos problemas, inclusive problemas sociais. Quantas pessoas se desgastam para resolver ou tentar resolver problemas sociais e se esquecem daquilo que o próprio Senhor Jesus fala: os pobres sempre os tereis convosco.
Ao passo que, se as pessoas se consertassem espiritualmente, se as pessoas consertassem os seus corações, não haveria tanta desigualdade social. Então nós ficamos soprando fumaça, nós ficamos enxugando gelo, nós ficamos na periferia das questões e não vamos no miolo da questão, que é o coração humano. O coração, a consciência do homem, em seu estado corrupto, é caído, é mais enganoso do que todas as coisas. O coração engana, o coração tapeia, o coração ele chama de bem o mal. E chama o que é mal de bem. O coração ele grita paz às coisas que não lhe responde. O coração sempre investe errado. No final do reverendo Milton, ele disse uma vez que os sentimentos dos relacionamentos, ou o resultado das escolhas dos relacionamentos, tem que envolver sentimento, mas tem que envolver cérebro também. E na época ele disse que a mocinha às vezes se apaixona por uma pessoa e fica perdidamente apaixonada. Como não usou um pouco do cérebro, nem percebe que aquele moço tinha problemas gravíssimos com a justiça, problemas seríssimos com seus pais, problemas seríssimos que poderiam aí somar 2 mais 2 e garantir para ela um futuro muito tortuoso, um futuro sofrido, um futuro dolorido. Mas depois que se apaixona não vê mais defeito nenhum, não vê mais problema nenhum. Por quê? Porque o coração é enganoso. O coração não deixa você perceber determinadas coisas. O raciocínio é esse: se nós não podemos conhecer o nosso próprio coração, como que nós vamos saber o que vai acontecer no momento em que nós fomos tentados? Esses dias uma criança falou que a vida era muito injusta, porque nós vemos e conhecemos tudo do lado de fora, mas não conhecemos e não vemos quase nada do lado de dentro. A gente conhece os caminhos para chegar em determinado lugar, mas a gente não conhece o caminho para elevar o nosso coração para Deus, para as coisas boas. E isso não é um privilégio meu e teu. O próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. Por quê? Porque o coração, o nosso coração é enganoso. E se nós não podemos conhecer os nossos próprios erros, se eu não consigo dizer com clareza quando eu estou no caminho certo, como que eu quero confiar e conhecer o outro? Como que eu posso confiar a minha vida, o meu destino, o bem-estar na mão do outro, se eu não conheço o meu próprio? Não é uma vida de incoerência? Não é uma vida de insensatez? E aí nós cometemos, depois no efeito dominó, várias outras insensatez. Nós nos relacionamos dizendo: essa pessoa vai me fazer feliz, ou eu vou fazer esta pessoa muito feliz, que é um absurdo. Eu não consigo fazer ninguém feliz, e ninguém pode receber a injusta responsabilidade de me fazer feliz. Porque cada um de nós é que decidimos se queremos ser felizes ou não. De repente nós somos muito infelizes com muito que temos, ou de repente nós somos absurdamente felizes com pouco que temos. Nós decidimos sobre a nossa felicidade e não o outro. Mas se eu não conheço o meu próprio coração, se eu não conheço as razões do meu próprio coração, se eu não posso confiar como o meu coração vai reagir diante das adversidades, convenhamos, como eu posso então colocar toda a responsabilidade da minha vida na mão de outra pessoa? Não é incoerente? Se o Senhor não pode ler nos atos da minha vida o resultado de um coração temente a Deus, como que eu posso esperar que o outro seja assim? E por isso nós nos frustramos. O tamanho da frustração é exatamente proporcional ao tamanho da expectativa. Quanto mais você espera de uma pessoa, maior é a decepção que você pode ter. Se você não espera nada da outra pessoa, qualquer coisa que a outra pessoa te faça é grandioso.
Por que que nós ficamos todo molinhos quando uma criancinha pega uma florzinha lá na grama e traz para a gente e diz, é para você? Já aconteceu isso contigo? Já, né? Seu filhinho, sobrinho, neto já fez isso com você? Comigo já algumas vezes. Eu me dou muito bem com crianças e velhinhos, graças a Deus. Também me dou bem com vocês também, viu? Mas é tão gostoso quando a criancinha vem com aquela florzinha assim miudinha e entrega para a gente. Não é gostoso isso? Então, esses momentos assim, nós temos que entender que a grandeza de Deus acontece aí. Então, quem que pode estender esse poder de conhecimento ao outro ser? Quando a crise chega, todo esse esforço, toda essa tentativa de ser bem cuidado, de ser amparado, de ser resolvido pelo outro, cai por terra, porque é frágil, não se sustenta. E aí nós ficamos todo dodói. Como a criança que trouxe a florzinha, a gente não esperava aquilo. E nem a criança teria obrigação de trazer uma florzinha para a gente. Ela traz a florzinha e impacta, porque você não esperava isso. Mas quando nós somos maiorzinhos, nós ficamos erroneamente esperando do outro. Nós colocamos a nossa esperança no outro. Nós queremos que o nosso filho estude o curso de profissão mais cara lá em Harvard. Mas de repente não é o que ele quer. E aí eu me frustro. Mas eu me frustro porque este é o meu sonho ou é o sonho do meu filho? Quantos adolescentes têm vergonha do pai ou da mãe de anunciar o pai e a mãe em público? Mas por quê? Tem vergonha do pai e da mãe ou vergonha da sua própria condição? Porque o pai e a mãe não é aquilo que ele gostaria que fosse. Então, percebe como a estrutura humana é frágil e não se sustenta? Por isso, a palavra de Deus diz que o homem que confia demais no outro homem, se fala mal dele. Ou seja, é maldito. E por que se fala mal dele? Olha lá, foi confiar, se lascou-se. Não é assim normalmente que se diz? Olha lá, se matou de trabalhar, trabalhava além do horário, não fazia questão de receber a hora extra. Na primeira oportunidade foi o primeiro a ser demitido. E agora a empresa está dando trabalho para pagar os direitos dele. Tem que ir lá no escritório de advogados dos advogados aqui da igreja para entrar com ação, para receber o que lhe é de direito. Não foi uma frustração? Porque a pessoa colocava toda a sua esperança na empresa onde trabalhava. No dinheiro, nos relacionamentos. Mas por outro lado, o Jeremias, no segundo momento, fala da bênção que é confiar no Senhor. Há um pensamento que diz assim, a confiança em Deus não é a ausência de medo, mas a certeza de que Ele está no controle. A confiança em Deus não é a ausência de medo, mas a certeza de que Ele está no controle. Esse contraste com o homem que confia na carne, Jeremias observa no homem que confia no Senhor, e no versículo 7 ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se as pessoas falam mal daquele que confiou no outro ser humano e se lascou-se, as pessoas vão falar bem daquele que, independente dos problemas que vive, confia em Deus. O que se diz geralmente de uma pessoa dessa? Olha só, está passando por dificuldades, mas não abandona a fé. É uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa fiel, é uma pessoa leal. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse homem é comparado, ao contrário do arbusto seco do deserto, ele é comparado a uma árvore plantada na beira do rio, perto das águas, com raiz firme, que mesmo na época de estio continua frutificando. E é isso o que nos ensina a fé genuína. A fé genuína não depende de circunstâncias. A fé genuína não depende de circunstâncias. A fé genuína não precisa que as coisas vá bem. Como a fé genuína não se incomoda de que as coisas não vão tão bem. A fé genuína é fé.
sabe que estando as coisas bem, ou estando as coisas meio bagunçadinhas, o Senhor está no controle e vai nos levar pelos melhores termos até chegarmos no ponto onde Ele quer nos encontrar, onde Ele quer nos ver. Isso é confiar no Senhor, e uma pessoa assim só pode ser elogiada. Muitas vezes nós enfrentamos crises, quem é que não as enfrenta? Crises na família. Será que é só eu que já tive crise na minha família? Ninguém aqui teve? Tem alguém aqui que pode levantar a mãozinha? Eu falei, eu nunca tive crise na minha família. Você nunca teve? Olha, vai crescer o nariz, hein? Se levantar a mãozinha e falar que nunca teve uma crise em família, vai ficar com o nariz de Pinóquio. Todos nós já as tivemos. Todos nós provavelmente continuaremos tendo. Essas crises, elas podem aparecer na família, elas podem aparecer no trabalho, elas podem aparecer na igreja. E tem gente, aquelas pessoas infantilizadas, que podem viver uma crise enorme lá fora, mas não suporta vivê-las na igreja. Uma vez alguém me disse, pastor, eu saí da igreja porque a igreja, os irmãos lá me decepcionaram. E eu disse, mas o mundo vive te decepcionando e você não sai do mundo. A vida vive te decepcionando e nem por isso você sai da vida. Então, quando nós temos essa fé genuína, nós aprendemos a viver independente das circunstâncias, nós enfrentamos as crises. O segredo, portanto, para permanecer firme, não está na ausência de dificuldades, mas na profundidade da nossa confiança em Deus. Quer que eu repita essa frase? Até eu gostei dessa frase. Vou repetir para vocês. O segredo para permanecer firme não está na ausência de dificuldade, mas na profundidade da nossa confiança em Deus. Então, crises, problemas, dificuldades, todos nós as teremos. O segredo para a gente permanecer firme não está em como nós enfrentamos as crises, com efetivo sucesso ou sem sucesso, mas está na confiança que nós temos em Deus. Isso nos leva para o terceiro e último tópico, o coração humano e a necessidade de Deus. Um pensamento muito bonito diz que o maior inimigo do homem não é o diabo, mas o seu próprio coração enganoso. Viu que interessante? O maior inimigo do homem não é o diabo, mas o seu próprio coração enganoso. Você já parou para pensar que o diabo não te força a nada? E nunca forçou o ser humano a nada em toda a história da humanidade. Já parou para pensar que interessante isso? Ele forçou Eva a comer a fruta? Sim? Não? Sim ou não? Não. Ele sugeriu. Mas quem comeu a fruta? Foi decisão de quem? Da menina lá, né? Da Mardita. Aí estamos nós lascados aqui. Mas aí você vai vendo o próprio Jesus Cristo, quando o diabo apareceu para Jesus no deserto, na tentação, ele forçou Jesus a fazer alguma coisa? Ele sugeriu. Então, sabe aquela frase que às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: a tentação foi mais forte do que eu, foi mais forte do que eu. Que absurdo, que conversa mais fiada. Porque a Bíblia diz que na mesma proporção em que somos tentados, o Senhor nos dará escape para as nossas tentações, uma forma de nós resistirmos às tentações. Então o diabo pode ser muito do sem vergonha, como ele de fato é, mas ele não força ninguém a nada. Absolutamente. Esse pecado o diabo não leva, de forçar as pessoas a qualquer coisa que seja. Então, a fé que nós temos nos mostra isso, e Jeremias faz um diagnóstico muito duro sobre essa questão, e sobre essa questão do coração também, que eu já falei para vocês. Um diagnóstico muito desconfortável. Jeremias, quando ele fala do coração do ser humano, ele fala, o Senhor colocando na boca de Jeremias, fala que o coração humano chama de bem o mal e chama o mal de bem.
Ele nos faz acreditar que nós podemos viver sem Deus, que nós podemos resolver tudo sozinhos. Nós chegamos até a ter convicção de que determinados problemas das nossas vidas, Deus não vai se envolver com isso. Eu disse domingo passado isso, do nosso processo de ansiedade, do nosso processo de insegurança. É como se nós ouvíssemos Deus dizendo assim: eu rasguei meu filho por você, e você acha que eu não posso cuidar disso para você? E nós não temos esta convicção, muitas vezes, que Deus não pode e não vai cuidar de determinadas coisas para a gente, aquelas coisas com as quais eu não posso lidar, porque aquelas com as quais eu posso lidar, sou eu mesmo que tenho que lidar, viu? Deus não vai lá para você de manhã na segunda-feira bater seu cartão, não. É você que tem que ir lá na segunda-feira de manhã e bater seu cartão. Mas aquilo que você não pode fazer, se você tem comunhão com o Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele vai livrar você. Ele vai ajudar você. O que te ensinou então a não confiar? O que ensinou você a achar que Deus pode ser grandioso para salvar a sua alma, mas não é grandioso para sentar no banco do carona no seu carro e sair dirigindo com você? Quem ensinou você que Jesus não está ali do seu lado, na frente do fogão, fritando um ovo? Jesus não pode estar nesses lugares? Será que se Jesus é tão seletista assim? Quando eu pergunto para as pessoas com quem eu converso, quem é Jesus para você? Num primeiro momento, as pessoas falam: Jesus é o Salvador, Jesus é Deus, Jesus é o Rei de todas as coisas, e pinta aquele Jesus inacessível, aquele Jesus distante. Mas graças a Deus, depois de algum tempo de conversa, eu volto na mesma pergunta: quem é Jesus para você? As pessoas dizem: é meu amigo, ele anda comigo, ele está do meu lado, ele não só conversa comigo, como ele me ouve também. E é isso que é a amizade. A amizade é andar junto, a amizade é estar no caminho. Jeremias permite que nós tenhamos contato com essa mensagem que nos faz acreditar que nós podemos viver com Deus, ao passo que não podemos viver sem Deus, nem resolvermos nossos problemas sozinhos. A verdade é que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos dependentes da graça, e enquanto nós não percebemos isso, vivemos afastados de Deus. O versículo 10 do texto nos lembra que Deus sonda e conhece o nosso coração. Deus sonda e conhece o nosso coração. Então não adianta você ter a aparência de forte. Deus olha e vê você espinhudo. Não adianta você achar que você está fraco, porque Deus olha você como uma árvore do lado do rio. Lembra o apóstolo Paulo, citando Paulo mais uma vez, o momento que Paulo se sentia muito fraco e disse isso em oração para Jesus: eu estou fraco, eu me sinto derrotado, faz alguma coisa comigo? Jesus diz: a minha graça te basta, porque na tua fraqueza é que eu sou forte. Quer mais clareza do que isso? Por que na tua fraqueza é que Jesus se faz forte? Porque você deixa de ser autossuficiente. Você deixa de viver no alto da sua arrogância, da sua prepotência. Você vive na dependência de Deus, e aí Deus pode agir na sua vida. É aí, Paulo, na tua fraqueza, que eu sou forte. Ele vê além das aparências e sabe em quem realmente nós temos confiado. Tem muita gente religiosa, tem poucos cristãos, tem muitos religiosos, tem poucos que confiam em Cristo. Um exemplo de religioso, por exemplo, é aquele que fica saltando de igreja em igreja. Quando termina o rodízio de igreja na cidade, ele volta para aquela primeira, para depois ir saltando de novo. Porque não teve encontro com Cristo. Porque quando tem um encontro com Cristo, não é a igreja que faz diferença. Qualquer lugar onde essa pessoa estiver é igreja. Qualquer ajuntamento de pessoas que partilham a mesma fé é igreja. Então, meus queridos, o Senhor vê além da aparência. Não adianta você tentar esconder alguma coisa de Deus. Concluo, mas concluo com uma pergunta: onde está a sua confiança? A fé verdadeira começa quando nós paramos de confiar em nós mesmos.
A fé verdadeira começa quando nós paramos de confiar em nós mesmos. Essa frase é inquietante, essa frase é incômoda. Ela deveria nos fazer nos movimentar nos nossos bancos, nos nossos lugares, porque ela é muito profunda, ela é muito assertiva. A fé verdadeira começa quando eu paro de confiar em mim mesmo. O contrário disso é verdadeiro. Se você confia demais em você, esta fé não é verdadeira. Essa fé é burocrática. Essa fé é institucional. Essa fé está humanizada. Ela não atua no campo do sobrenatural. Jeremias nos chama a refletir em quem nós temos confiado. Na nossa própria força ou em Deus? Nós confiamos na nossa própria força quando nós queremos colocar a agenda no colo de Deus. Você já usou essa expressão? Ah, Deus está demorando para resolver isso. Isso mostra o quê? Insubmissão. Você quer que Deus leia a tua agenda, Deus folheia a tua agenda e diz, é aqui que é para resolver? Sim, senhor, pode deixar que eu já vou resolver isso aqui para você nessa data. Tem horário? Quer um suquinho também? Quer que eu fique abanando você também? Não é? Mais ou menos isso. Nós queremos colocar a nossa agenda para Deus. Deus está demorando. Quer ver outra frase que mostra a nossa confiança em Deus? Esse aí nem Deus dá jeito. Esse aí nem Deus dá jeito. Esse aí nem Deus muda. Você conhece alguma pessoa que já foi alvo de observação dessa e que hoje é uma pessoa consagrada a Deus? Eu conheço um punhado de gente sobre quem se dizia, este aí nem Deus dá jeito, e hoje são pessoas consagradíssimas. Então, a boa notícia é de que, se nós percebermos que temos colocado a nossa esperança em coisas passageiras, ainda temos tempo de mudar. Essa é a boa notícia do texto de Jeremias. Se eu estou vivo aqui hoje, você está vivo aqui hoje também, tendo contato com esse texto, a boa notícia é que nós podemos nos avaliar e podemos mudar. Nós podemos correr para Cristo e confiar nele plenamente. Mas confiar nele plenamente é soltar o galho e não perguntar se tem mais alguém ali para ajudar. Seja qual for a situação que você está enfrentando hoje, lembre-se, o homem que confia em si mesmo murcha como o arbusto do deserto. Mas aquele que deposita a sua fé no Senhor será como a árvore plantada junto às águas. Do fundo do meu coração, sabe que oração que eu gostaria que nós fizéssemos no final desta meditação? Senhor, ensina-me a confiar mais em Ti e menos em mim. Está disposto a fazer essa oração? E assumir essa oração como compromisso? Então vamos repeti-la desde o lugar onde você está? Vamos lá? Senhor, amém. Ótimo. Agora vamos orar de novo, mas como quem acredita no que está orando. Vamos lá? Amém. Que Deus nos abençoe.